Pessoal, hoje vamos tratar de um assunto muito comentado, muito na moda, e como tudo aquilo que entra na moda, bastante deturpado, lamentavelmente. Trata-se da física quântica. Em termos simples, objetivos, nós podemos dizer que a física quântica é uma física de possibilidades. Mas por que esse termo entrou tanto na moda de repente? Parece que a ciência se tornou pop e há tanta apropriação indevida do seu uso correto. Vamos começar então pela parte científica. Nós vamos tratar disso ao longo de outras conversas para que o assunto fique, se não esgotado, pelo menos suficientemente explicado. Os conceitos da física quântica se desenvolveram a partir do início do século passado. E para resumirmos, alguns conceitos foram tão diferentes, foram tão bizarros, que colocaram em dúvida se a física quântica estaria de acordo com o que chamamos realidade ou se deveríamos alterar o conceito de realidade. Hoje, e isso é uma surpresa, em relação ao conceito de realidade, as partículas quânticas não seguem esse conceito. Devemos criar uma nova ideia daquilo que chamamos realidade. Mas vamos começar com um fenômeno muito simples, o fenômeno chamado da não localidade. Pelo senso comum, e até ele mesmo muitas vezes é contrariado, e pela física tradicional, um objeto só pode exercer ação sobre outro se tocá-lo ou se mandar um sinal que esse outro objeto possa decodificar. Pois no fenômeno da não localidade, pesquisado inicialmente pelo físico francês Alain Aspect, isso mudou. Se nós tivermos dois fótons de luz se afastando um do outro com a velocidade de 300.000 km por segundo, se afastando, portanto andando em sentidos contrários, se esses fótons forem gêmeos, no momento em que um deles sofrer uma mudança, instantaneamente o outro se modificará. Observemos, não houve contato entre eles. A mensagem, dois fótons se afastando a 300.000 km por segundo cada um, a mensagem mandada por um deles anda nessa mesma velocidade e, portanto, jamais alcança o outro. Einstein não aceitou esse fenômeno e chamou-o efeito fantasmagórico à distância. E chegou a dizer que só um sacerdote voodoo oculto poderia explicar tal tipo de fenômeno. No entanto, o fenômeno existe. E aí começa uma das grandes divisões da física. Einstein, como toda pessoa que tem mentalidade científica, o que não é, infelizmente, propriedade de todos os cientistas, permaneceu na dúvida, mas sem deixar de lado o exame. E hoje é pacífico que esse fenômeno não local existe. E aí surge uma grande divisão entre os físicos. Nós sabemos que isso existe. Então, devemos explorar como isso acontece ou investigar também por que isso acontece. E no famoso Manifesto de Copenhagen, os físicos entenderam que nos cabe apenas saber como a natureza funciona e não por quê. Einstein, que se rebelou contra isso no famoso manifesto, Einstein, Podolsky e Rosen, afirmou que havia se aproximado da ciência para saber como funciona a mente do velho, no sentido de uma criação organizada, algo que exista subjacente ao caos, e o caos seja apenas uma aparência dentro de nossa capacidade de observação. Então, amigos, há dúvida entre os próprios físicos, e a dúvida é uma característica da ciência. Quem só tem certezas no campo científico, religioso ou político está se declarando incapaz de produzir, está adotando uma inércia de repouso. Mas no campo da filosofia da ciência houve uma descoberta muito importante que eu vou comentar rapidamente. A influência da consciência do observador sobre o fenômeno físico que acontece. A ponto de os cientistas dizerem, a expectativa do fato cria o fato. Isso transportado metaforicamente para a nossa vida social é importante. Que expectativa temos do nosso semelhante, das nossas reuniões, dos nossos objetivos? Mas isso é uma comparação que se faz. Então há uma diferença entre ciência,
aquelas coisas constatadas em laboratório, estudo dos fenômenos, e a explicação, a busca do porquê dos fenômenos, da qual alguns já desistiram, e aí nós estamos no campo da filosofia da ciência. Aí começam muitas especulações. A física quântica prova isso, prova aquilo, a física quântica diz que tu és eterno, etc, etc. São coisas de interpretação no terreno da filosofia da ciência. Então, eu quero encerrar dizendo o seguinte: no terreno da filosofia da ciência, diferente do terreno da lógica de predicados de primeira ordem, onde o objetivo é, a partir de uma afirmação, determinar se ela é verdadeira ou falsa, na filosofia da ciência não existe decidibilidade. Não se descobre verdadeiro ou falso. Existem critérios de possibilidade. Discutimos a plausibilidade das questões e não a sua realidade ou não realidade. Vamos pensando sobre isso e faremos muitas outras comparações para chegarmos à conclusão do que é autorizado pela ciência, o que é mistério pela própria ciência e o que não é autorizado.